Vamos falar sobre o luto parental. Aquele luto que uma mãe e um pai sentem ao perder um filho. Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio Brena Fonseca, ela que é psicóloga. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito especial para mim estar aqui falando sobre um assunto tão delicado. Brena, esse assunto veio à tona porque o presidente Lula, ele acabou sancionando a lei que institui a Política Nacional de Humanização do Luto Parental. Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse luto parental na verdade. O luto é a perda de... Pode ser de um feto, pode ser no período de parto, que os pais podem experimentar uma dor muito intensa e significativa e multifacetada. Pode ser até mesmo a perda gestacional. Então, essa lei, ela determina que esses pais, essa família, essa rede de apoio, receba esse apoio psicológico necessário e é muito importante e simbólico, porque reconhece a dor do luto gestacional, por exemplo, que é pouco reconhecido socialmente, né, pouco visibilizado. Geralmente, quando a gente pensa em luto, a gente já imagina aquele feto que ele já saiu morto, né, de dentro da mãe. Mas muitas vezes essa mãe, ela perde muito recente a gravidez, mas já ouviu o coraçãozinho, enfim, isso acontece muito. E Sim. mesmo assim, essa mãe já vive esse luto lá do início. Queria que você falasse um pouquinho dos impactos emocionais de quando essa mãe está gestando nessa vida e ela sente esse luto mesmo de perder. Claro, porque há toda uma criação de expectativa, né? É toda uma criação da função materna que a pessoa começa a elaborar. Então, esse processo tem que ser, é muito significativo e é importante que receba esse apoio psicológico desde o início para poder não gerar tantos impactos, né? E esses impactos, apesar da dor, existem impactos muito comuns, como tristeza, sensação de culpa, até sensação de perda de identidade, né? Todos esses processos, eles devem ser ressignificados, inclusive, no atendimento psicológico, em terapia. O luto, ele precisa ser vivido, né? Sim, com certeza. Pode continuar. Sim, é importante ser vivido. Eu sei que assusta muitas pessoas, porque é uma experiência de grandes emoções desconfortáveis, mas essas experiências são necessárias para que o luto seja ressignificado. Inclusive, é na terapia que a gente ressignifica tudo isso, compreende, respeita os sentimentos da família, os sentimentos da mãe, que existem muitas transformações psicológicas e físicas, principalmente na mulher. Então, é algo que deve ser gerado menos impacto para que não haja tantos problemas psicológicos, inclusive que algumas pessoas podem ter transtornos ansiosos e depressivos nesse processo. Então, é algo que a gente tenta gerar o menor impacto possível para que a pessoa experimente essa dor com o máximo de acolhimento e respeito a essa fase que é muito difícil. A partir de que momento a gente pode perceber e notar que aquela pessoa está precisando de ajuda? Cada pessoa lida com o luto de uma forma particular. Às vezes se isolando, esse um dos perigos, né? Ter esse isolamento emocional, não conseguir conversar com ninguém. Mas é importante, desde o acontecimento, independente, que às vezes a gente padroniza o sentimento. Se a pessoa estiver sentindo dessa forma, é correto ou errado, mas isso não é muito correto de se analisar. Muito particular, Muito né? particular, com certeza. Às vezes as pessoas estão seguindo a vida, entre bastante aspas, né, normalmente, e é visto isso como, ela está lidando bem com o luto, mas às vezes ela está tendo transformações internas que devem ser consideradas. Então, para que evite esse isolamento emocional, desde o quanto antes essa perda acontecer, é importante ter o apoio psicológico para que seja validada a dor dessa pessoa, para que ela fale sobre isso, ressignifique esses processos e reorganize os pensamentos, as ideias, as emoções. São muitas transformações nesse momento que às vezes a própria pessoa não entende, né? E é nesse momento terapêutico que a gente ressignifica, tem ferramentas, estruturas psicológicas específicas para a gente lidar com isso, abordagens psicológicas específicas, como é o meu caso da terapia sistêmica familiar. Né? Na visão sistêmica, a gente reorganiza essas ideias, a gente trabalha, falando agora sobre o aporte mais terapêutico, né? Genogramas, cartas terapêuticas. Os rituais simbólicos ajudam muito a pessoa a ressignificar essa dor, a passar por esse processo de forma mais respeitosa. Então, é muito importante a gente olhar para tudo isso de uma forma muito particular, individualizada, olhando para cada família, até mesmo reestruturando a rede de apoio. Muitas pessoas não têm tanta rede de apoio para lidar com isso. Então, é um contexto, né, um quadro muito complexo, mas que deve ser olhado.
Existe um tempo para o luto? Não existe tempo para o luto. Cada profissional deve avaliar cada situação juntamente com a pessoa, né, com o paciente, para ver o quanto que gera impacto negativo na vida dela, o quanto que esse processo de luto ele tá sendo elaborado, não existe tempo ideal, cada pessoa tem o seu formato, principalmente se há um histórico de perdas na família, principalmente se há um histórico de transtornos mentais. Então, muita coisa deve ser analisada, deve ser vista. Então, por isso que cada caso realmente é individualizado. A gente precisa analisar e averiguar e tratar isso de forma individual. Você trouxe para a gente o suporte que essa mãe ou esse pai eles precisam ter mediante uma perda, né, de um filho, que não é fácil. Eu queria que você falasse, na sua opinião mesmo, o que você acha que o SUS ele está preparado para receber essas mães e esses pais com todo esse suporte psicológico? A nova legislação, ela, assim, há avanços nesse sentido, principalmente simbólico, reconhecendo essa dor. A gente espera que, cria-se a expectativa de que melhore esses dispositivos nas políticas públicas. Então, assim, vamos criar esperanças para que esses avanços significativos aconteçam. Mas, infelizmente, né, muitas vezes não há profissionais capacitados ou até mesmo... porque é um problema estrutural. É um problema sistêmico mesmo, e a gente tem que, um a um, fazer a nossa parte, né? Também eu acredito que falta valorização financeira, né? E até a própria valorização da saúde mental. Então, são muitos quesitos para que essas pessoas tenham o suporte necessário, mas o máximo que a gente puder fazer no um a um, principalmente como profissional de saúde mental, nós temos que estar disponível para receber essas demandas que são muito necessárias. Brena, queria muito agradecer a sua participação. Eu que agradeço.